Pessoal, eu quero fazer um comentário nesse vídeo com vocês sobre o piloto automático deste Creta aqui, que é um modelo 2017, motor 1.6, câmbio automático de 6 marchas. O piloto automático dessa versão aqui, desse ano, desse Creta aqui, ele, na minha opinião, é muito matemático, no sentido assim, ele é pouco tolerante. Se você configura nele aqui 50 km por hora, ele não permite. Então, se você está configurado 50 km por hora, você pega uma descida ou você pega uma subida, ele não permite muitas variações nessa velocidade configurada. Então, cerca de 4, 5 km por hora de diferença, ele já quer tomar alguma medida para trazer a velocidade para o que você programou, né? Então, se é uma descida, ele reduz marcha rapidamente. Se é uma subida, ele já reduz 1, 2 marchas. Então, ele é pouco tolerante, o que para mim isso é ruim, né? Tem um ponto positivo de que ele, sendo bem matemático e pouco tolerante a variações, quando você está rodando em um lugar que tem um monte de radar, como aqui Campinas, por exemplo, tem um radar de velocidade atrás do outro, ele te previne de tomar multas, né? Você não precisa ficar tão preocupado com isso. Mas em termos de eficiência energética, isso é ruim, porque qualquer descida maior numa rodovia ou numa grande avenida, ele reduz marcha para frear o carro. E normalmente, depois de uma grande descida, vem uma grande subida. Então você acaba perdendo a energia cinética acumulada na descida, né? Então, se ele desce freando, na hora que ele vai subir, ele já perdeu o embalo, ele vai ter que reduzir 1, 2 marchas para dar conta de subir na velocidade programada, né? Isso, em termos de consumo de combustível e eficiência energética, é horrível, né? Então me dá pavor de ver ele reduzindo marcha na descida para frear o carro, sendo que na sequência já tem uma subida. Então ele freia o carro, perdendo essa energia, perdendo o embalo da descida. E aí depois ele tem que reduzir 1, 2 marchas para subir na velocidade programada, né? Quando o assunto é subida, o piloto automático, ele também é pouco tolerante. Então, se ele começa a cair a velocidade programada, né, ele fica abaixo da velocidade programada, ele reduz marcha sem dó. Então, se é uma subida muito longa, o carro às vezes ele reduz marcha e sobe a 5.500 rotações por minuto para manter a velocidade. Ele enche o motor para manter a velocidade que ele quer e ele sobe a subida inteira sem dó com o giro alto. E aí isso gera um pouco de desconforto acústico aqui dentro do carro, né? Porque acaba fazendo mais ruído o motor. E o seu consumo de combustível vai lá em cima, né? Então, a maneira correta de uma descida e subida, né, em termos de eficiência energética, é você deixar o carro embalar um pouco na descida para na subida ele ter mais energia acumulada para ele subir sem gastar tanta energia, para ele não consumir tanto combustível, né? E se numa viagem você deixa o piloto automático programado 100% do tempo, ele vai fazer isso, vai reduzir marcha na descida e reduzir muita marcha na subida. E isso acaba me incomodando um pouco, né, no sentido de eficiência energética, e é positivo no sentido evitar multas de velocidade, né? Então, comigo aqui no meu uso, eu costumo ligar e desligar ele em diversos momentos. Então, quando a descida é muito longa, eu desligo ele, ou se tiver espaço eu acelero um pouquinho, porque se eu acelerar com ele ligado, ele não desliga, né? Então ele deixa eu acelerar, depois que eu tiro o pé ele volta a assumir o controle. Ele só desliga se eu pisar no freio, né? Ou apertar o botão cancel aqui no volante. Então, no momento de subida, normalmente eu antecipo, eu acelero um pouco para ele ganhar velocidade, depois eu deixo ele assumir automaticamente. Ou se eu não tenho espaço, né, e eu preciso controlar isso de forma mais precisa em descidas e subidas, normalmente eu desligo ele para eu ter um controle melhor, para eu não comprometer tanto o conforto acústico e consumo de combustível, né? Então, na minha opinião, né, pelo fato dele ter um motor 1.6 também, que é um motor menor, né, para um carro desse de tamanho, ele não acaba tendo tanta força para tocar, né?
e aí ele acaba tendo que reduzir muitas marchas. Os motores turbinados com certeza tem um piloto automático que toca muito melhor, né? Então não é um piloto automático que eu deixo aqui e esqueço. Eu acabo tendo que intervir nele diversas vezes para eu ter a pilotagem que eu desejo, né? De qualquer forma, acho muito útil, não acho que ele é inútil aqui. Em alguns momentos, às vezes tem algumas avenidas longas e enormes aqui em Campinas que eu coloco o piloto automático a 60 km por hora e fico vários minutos descansando o pé aqui sem ter que ficar lidando com isso. Ou rodovias que são muito planas e etc. Ele toca muito bem, dá para você descansar a sua perna. Se é um longo período, se faz muitas horas que você está dirigindo, você consegue descansar a sua perna ali por vários minutos sem problema nenhum. Então é sim muito útil, apesar de eu gostar de intervir nele várias vezes. Eu acho sim que ele é muito útil e agrega muito no conforto a bordo. Eu acho que ele poderia, então, para resumir a história, eu acho que ele poderia ser um pouco mais tolerante nas variações de velocidades que você programou. E se ele tivesse um motor um pouco mais forte, talvez um motor turbinado, né, ele conseguiria tocar sem fazer grandes reduções na rodovia. E então isso eu sei que é um ponto de críticas de muita gente, de o carro tem que ficar reduzindo para subir as grandes ladeiras na rodovia, né? Eu não tenho muito problema com isso, eu acho que o câmbio tá aí para isso, né? As marchas são para isso, para aumentar a eficiência e força do motor. Não vejo mal nenhum em você ter que ficar reduzindo marcha em subidas, né? Eu acho que isso... Eu sei que isso diminui o conforto no contexto geral, né? Mas ainda mais em um carro automático que faz essa redução para você automaticamente, eu não vejo muito problema nisso. Mas isso é uma questão muito pessoal de cada um, né? E quem tem esse tipo de exigência de forma mais evidente é um ponto negativo mais forte, né? Para mim eu não acho tanto não, certo? Então o piloto automático, em resumo, é isso. Ele é útil sim, não acho que ele não dá para não agrega em nada, mas no contexto geral eu prefiro assumir o controle em diversos momentos. Beleza? Se você achou que essas informações foram úteis, dá um joinha positivo aí, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.